mesmo. O governo quebrado, porque o país quebrou, não vai quebrar em 2027, quebrou agora, o governo não tem dinheiro para as universidades, tem 50 universidades em greve, não tem dinheiro para botar o avião da FAB para voar, não tem dinheiro para botar as agências para funcionar, o Brasil está sofrendo um apagão. O que é que o governo faz? Contingenciamento dos recursos. Aí chegou um ministro e disse, não, pode contingenciar tudo menos o dinheiro do Ministério Público. Então, o Ministério Público é mais importante do que a saúde, a educação, o transporte, a moradia, a segurança, a defesa. Aí chegou um outro ministro e disse, tudo bem, mas também não pode contingenciar os recursos da área de meio ambiente, os recursos do Ministério do Meio Ambiente. Isso é uma decisão do Executivo. A distribuição dos recursos, depois de votados no Congresso, no orçamento, isso é do Poder, não é do Supremo. O presidente da República tem que enfrentar essa situação. E ao invés dessa paralisia, dessa anarquia institucional, muitas vezes é melhor o confronto mesmo. E vamos ver o que acontece. Por quê? Porque isso que está acontecendo para o país. É isso o que não pode continuar. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante, mas ela transformou-se numa instituição absolutamente protagonista de tudo. Eu fiz campanha de anistia, de constituinte, de liberdades democráticas. Eu não sabia o nome do ministro do Supremo. A anistia de 79 foi negociada entre o governo do presidente Figueiredo e o Congresso, com o país se mobilizando, comitês da anistia, mobilizações. Eu não vi um ministro do Supremo se pronunciar sobre isso. Isso foi uma coisa da política, do Congresso, do governo. Agora não, o Supremo quer decidir sobre tudo, se miscuir sobre tudo, e isso gera a insegurança institucional. Ministro, hoje a gente sabe não só o nome do ministro do Supremo, quanto o nome da mulher do ministro do Supremo, o nome do resort da família do ministro do Supremo, e aí vamos, né? E isso gera uma coisa muito grave, para concluir, que é o seguinte, a separação entre o poder e a autoridade. O poder é concedido por uma norma, a Constituição concede poder ao ministro do Supremo, ao presidente da República, ao deputado, ao governador. A autoridade é concedida por uma biografia, por um tipo de comportamento. E nós, no Brasil, estamos assistindo o poder indo para um lado, mantido pela norma, pela lei, pela Constituição, mas a autoridade se esvaindo, principalmente onde ela deveria ser mais forte. Deixa eu só responder aquela pergunta minha. Sim, só para equilibrar a questão de tempo, vou pedir só para o Renan responder a questão de reforma política, se o senhor entende que voto distrital pode ser um caminho ou não, e aí eu vou contigo nessa resposta e a gente depois encaminha, que eu preciso equilibrar o tempo aqui. Não, perfeito. Posso até dar um pitaco, trazer um caso claro no que a gente está discutindo aqui? Esse tema do STF é muito importante. Não dá para a gente, infelizmente, ele cobre muito espaço. Caso claro, eu estou falando muito, dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa. Eu tenho certeza absoluta que vai vir uma ação do PSOL, o PSOL vai botar uma ação e vai vir um ministro, vai dar uma decisão monocrática barrando. Só que se o pedido do estado de defesa passa pelo processo legislativo certinho, obtive a maioria, conseguir, aí a decisão ilegal não se cumpre. E nós temos que estar prontos para ter um presidente da República que não obedeça uma decisão ilegal que venha do STF. Decisão ilegal não se cumpre. Inclusive, já não se cumpriu antes. Uma vez houve uma decisão do Marco Aurélio mandando afastar o Renan Calheiros, 2016. Renan Calheiros, com nenhuma qualidade moral, vamos deixar claro, falou não. Rolou um impasse e derrubaram. Que eu acho que está na hora de fazer isso. O Bolsonaro ficava comprando, a gente comprou muitos conflitos do período do Bolsonaro, em que ele ficava gritando, não gosto do Xandão. Aí depois chorava no telefone com o Xandão, como foi relatado, pediu ajuda para o Michel Temer. Não é assim que se resolve. Institucionalmente, você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Nós precisamos falar, se o processo legislativo foi tocado através dos seus agentes devidamente constituídos, e se o presidente, devidamente constituído, entrou, vamos dizer, no cumprimento das suas atribuições com um projeto, isso tem que ser respeitado pelo STF. Não é porque eles querem discutir direitos humanos em Harvard que isso vai ser derrubado. Isso tem que ficar claro. O próximo presidente da República vai ter que lidar com esse problema. E a gente não vai poder fugir desse assunto. Indo para a questão da reforma política. Eu não acredito no voto distrital puro, porque o voto distrital puro no Brasil é apenas empoderamento do centrão. E a gente tem um modelo político através de emendas e cooptação que é um desastre. E a gente, quanto mais roda o Brasil, mais a gente vê que existe uma versão do voto distrital, que são os políticos que cooptam, vamos dizer, as prefeituras locais, distribuem emendas, compram o voto e se mantêm com suas famílias por muito tempo. A reforma que eu quero, estou chamando de lei de responsabilidade gerencial. É uma norma que altera a seguinte coisa: o sistema de incentivos para o funcionamento das prefeituras. E o foco tem que ser no prefeito. Um prefeito, hoje, ele ganha uma eleição fazendo um show do Wesley Safadão com a emenda do deputado aliado, e aí compra de voto puro e simples. Isso os municípios pequenos do Brasil funcionam assim, e a gente não pode fugir disso. Até porque não existe democracia
na prática, no Brasil. Um país em que tem compra de voto, a gente tem uma democracia nominal. As pessoas são cooptadas no período eleitoral, seja pela máquina pública, seja pela compra de votos, seja pelo caixa 2, votam ali no grupo familiar e o jogo segue. Nós precisamos, então, fundir municípios, estabelecer critérios objetivos de avaliação dos prefeitos, de modo a um prefeito, se quiser participar de uma reeleição, ele vai ter que cumprir no mínimo. Se ele tem 10% de cobertura de esgoto naquele município, entrega, vamos supor, 20%. O IBGE, o IPE, órgãos podem trabalhar nisso. E estabelece esses critérios. Melhora no ranking do SAEB, melhora a cobertura de esgoto, melhora índices ligados ao atendimento nas UBS, nos municípios. Obteve esses índices, participa da reeleição normalmente, pode até fazer seu show do Wesley Safadão. Não obteve esses índices, o prefeito tem que ter uma sanção. E a segunda coisa, que é super simples de resolver, o fundo partidário eleitoral no Brasil, que já é altíssimo, ele não tem que ser condicionado pelo número de tiriricas ou Nicolas Ferreiras ou Érica Hiltons que você elege no seu partido. Ele tem que ser condicionado a esses critérios de desempenho objetivo dos seus prefeitos. Então, um partido tem os prefeitos obtêm bons índices de desempenho, metrificados de maneira objetiva, portanto, atendem ao interesse da população local, mesmo quando a população local não saiba avaliar. A população local no Brasil não sabe avaliar, por exemplo, a importância do saneamento básico. Não cobra, eu quero meu saneamento, ninguém cobra, até porque a obra está acontecendo debaixo da terra. E aí ninguém liga mesmo com o marco do saneamento sendo passado. Então, fazer isso obriga os partidos a... Opa, eu quero colocar bons prefeitos que vão obter bons índices de desempenho e assim eu tenho mais dinheiro para reinvestir em mais bons prefeitos e administradores públicos de qualidade. Com esse sistema de incentivo, de um lado, e com a punição para o líder político local e para o partido não poder concorrer à eleição, inclusive ficar inelegível por 8 anos naquele município, aí a gente começa a balancear. A gente estabelece critérios objetivos de avaliação. E isso a gente começa a dimensionar a necessidade das emendas, a função dos deputados federais e a função dos partidos políticos. Porque hoje o partido político é só um nome. Qual a diferença do PSD para o PP, para o União Brasil, para o MDB? Praticamente não serve para nada. A representação popular, do jeito que está, se manteria. Lógico, você vota na eleição. Acontece que um prefeito fica 4 anos, Mitri, no município, Sim. Pega aquele município com 2% de esgoto e aí termina com 2% de esgoto ou água potável e a população o reelege. Mitri, a população reelege ele porque a população está num nível de pobreza que ela naturalizou o absurdo. E aí esse prefeito não tem nenhuma obrigação em aumentar a atividade econômica naquele município, nenhuma, continua com o pires na mão pedindo dinheiro do fundo de participação dos municípios, o dinheiro chega, ele não faz nada de útil, faz o famoso show do Wesley Safadão, do Natanzinho no município, coloca a turma na prefeitura, coopta a galera, faz caixa 2 com o dinheiro desviado das emendas que estão na casa dos mais de 60 milhões e o jogo segue e ele é reeleito. Quando a gente vai nas pequenas prefeituras dos lugares mais pobres do Brasil, a gente vê isso. Por que é reeleito o prefeito que não melhora nenhum indicador básico? O prefeito, portanto, não está cumprindo seu papel constitucional de atender às demandas da população. E a população não sabe avaliar. A gente vai precisar ajudar a população a avaliar de alguma maneira. E esses critérios objetivos têm que estar presentes nisso. A não ser que a gente aceite as coisas como elas estão. Tudo bem, eu vou ver o Maranhão para sempre, sem rua, sem esgoto e com atividade econômica baixíssima. É isso que a gente quer? A gente chama isso de democracia? Eu não consigo concordar. Então, uma reforma tem que passar por isso. Porque, se não alterar isso, é distrital misto, é distrital puro, é o modelo alemão, é o modelo português com a lista fechada, meio que não vai fazer diferença. Porque o sistema de incentivos vai ser o mesmo. Aldo, a gente está indo para o final já do programa. O senhor é um nacionalista, o senhor tem a origem lá no Partido Comunista, como a Thaís agora há pouco lembrava. Qual a sua posição sobre as privatizações? A gente está vendo, por exemplo, algumas estatais como Correios, né, apresentando um déficit gigantesco nesses últimos anos. O senhor, caso presidente, manteria essas empresas estatais ou o senhor pensa em privatizações? Privatizar ou não privatizar não é uma questão de princípios, é uma questão de necessidade. O Brasil, quando construiu empresas estatais, é porque o setor privado não tinha interesse em, por exemplo, fazer siderurgia no Brasil. Então, o Vargas arrumou lá um fundo americano de 100 milhões de dólares e fez Volta Redonda. Depois, o Brasil fez petroquímica, aí já com um capital de participação do Estado, 1/3, do setor privado nacional, 1/3, e do setor privado estrangeiro, 1/3. Aí nós fizemos as indústrias de petroquímica. Nós fizemos a celulose também, principalmente em Aracruz, com esse investimento público. Onde o capital privado tiver condições de resolver, de tocar, não tem por que o Estado se meter. Agora, se o setor privado não tem interesse em fazer uma empresa de pesquisa agropecuária como a Embrapa, aí você tem que colocar o Estado. Se o Estado não tem condições de montar uma escola de engenharia como o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e depois
fazer um centro de tecnologia aeronáutica e depois fazer uma indústria aeronáutica, como fez a Embraer, o Estado toma a iniciativa. Então, você tem que combinar, como no mundo inteiro, nos países que souberam combinar o dinamismo, a criatividade da iniciativa privada com o apoio e a iniciativa do Estado, onde isso foi importante, é o que o Brasil tem que fazer. O Brasil não tem que inventar e dividir o seguinte, ou é público, ou é empresa pública, ou é empresa privada. Não, o Brasil tem que combinar eficiência, tanto na atividade pública, quanto na atividade privada. E fazer com que a combinação dessas duas ações resulte no interesse nacional. Ali tem uma atividade que pode contar com a presença do empreendedor privado, seja ele nacional ou internacional, muito bem, vamos... Como o chinês fez e está fazendo até hoje. Produtividade. Renan, privatizações. Sou favorável, dependendo do caso. Agora, num modelo mais amplo, a gente tem que entender que com a chegada da inteligência artificial, machine learning, a gente vai poder utilizar a centralidade do Estado de maneira eficiente como nunca antes na história do Brasil. Eu estou muito otimista. A Petrobras ser pública ou ela ser privada é pequeno perto do que a Petrobras e o setor todo vai poder fazer um mundo em que o conhecimento ele vai ser compartilhado. É uma novidade muito grande nisso. Um exemplo, mais que não seja uma empresa pública, o SUS, com o uso da inteligência artificial, do machine learning, do prontuário único, de aplicativos que vão fazer com que você possa se consultar com o médico na hora, ele vai passar por uma revolução nos próximos anos. Eu era, como liberal, não gosto do SUS, tudo que tem único no nome, eu sou meio contrário. Hoje eu já olho o modelo centralizado do SUS, junto com a tecnologia, com o machine learning, como uma dádiva. A gente vai poder fazer uma revolução na área da saúde, como os Estados Unidos hoje não podem fazer. Como a Inglaterra está pensando em fazer, como El Salvador, a gente citou o Bukele agora há pouco, está fazendo, e o modelo deles é sensacional. A gente fala muito de segurança, mas a área da saúde é uma revolução. E aí, a centralidade do Estado, o papel articulador de forças, agora surgindo também como um papel articulador de inteligência, pode tornar o Brasil um país muito, não só eficiente em entregar seus serviços, mas muito